Olá, amigos e amigas! No programa de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito sério e de extrema necessidade: suicídio e bullying. Assuntos polêmicos e que colocam nossa sociedade em alerta. Para falar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui a companhia da psicóloga e mestre em psicologia, a doutora Rafaela Della Santa. Tudo bem? Tudo bem, prazer. É uma honra estar aqui. Obrigado pela oportunidade da gente falar sobre esse assunto que está acabando com a vida de tantos jovens, né? É verdade. Acontece muito, né? Acontece muito isso. E nós vamos discorrer sobre esse assunto, né? E você vai poder depois até comentar, tá bom? O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Rafaela. Sim. Bullying e suicídio estão ligados. Uma das consequências do bullying pode ser o extremo, que é o rompimento com a vida voluntariamente, o suicídio. O suicídio. Às vezes não acontece o suicídio, mas acontece violências, né? Acontece, como nós já vimos aí muitos casos, teve um caso que gerou polêmica mundial, que foi um rapaz entrou armado na escola e matou todo mundo. Depois foi saber que ele sofria bullying naquela escola. Em Realengo, né? Rio de Janeiro. Não, foi em Realengo, mas primeiro foi nos Estados Unidos, depois Realengo copiou a situação no Brasil e teve esse, né? E ali matou pessoas, jovens, e os pais desesperados. E eu acho que cada vez mais tem que se tratar deste tema. Antigamente, Rafaela, eu posso falar, né? Você não, ainda é novinha, mas antigamente, assim, uns anos atrás, bullying era brincadeira. Você chamava o gordo de gordo, o careca de careca, o japonês de japonês, né? E porque tinha olho rasgadinho, e falava algumas brincadeiras, e aquele ali é bobão, aquele ali não sei o quê, aquele gordo não sei o quê. E passava. Claro que passava para quem fazia brincadeira, mas consequência trouxe muitos traumas para quem sofreu essas brincadeiras, né? Então pessoas ficaram complexadas, ficaram com alguns traumas, até na hora de se relacionar. Mas hoje, graças a Deus, hoje o tema tem sido tratado com mais seriedade, né? E por conta disso, nós temos uma lei, foi feita uma lei aqui no estado, foi feita no município, foi de minha autoria em 2008, em seguida já foi feito para amparar todo o estado pelo deputado Picarelli, que é um deputado atuante e que se preocupa com o bem-estar das pessoas, ele se preocupa com a nossa população. Então ele tem muitas leis na área de preocupar e de cuidar, e fez essa lei, a lei é Lei 3.887, que dispõe sobre o programa de inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. Isso na escola, fora da escola, no projeto pedagógico, porque tudo começa na escola, né? Capacitação de docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação, solução e inclusão de regras contra o bullying no regimento interno das escolas públicas e privadas sul-mato-grossenses. Então não é difícil, é só alguns projetos, e muitas escolas já estão com projetos assim, já fizeram, já colocaram os alunos para fazer projetos, para criar alguma coisa contra o bullying, e teve muitas palestras nas escolas, mas ainda assim existe, acontece, a gente tem visto assim muita coisa ruim acontecer. E a doutora Rafaela vai falar sobre algumas coisas. Ela é mestre, ela trabalha muito com isso, né? E já viu muitas coisas tristes acontecer, né, doutora Rafaela? É verdade. A área de psicologia, ela é muito bonita, né? Ela é instigante, porque ela vai lidar com o que pensam as pessoas, não é? É isso mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma resiliência, um poder de resiliência muito forte, porque a gente lida com os problemas de todo mundo, Com os né? problemas.
embora haja uma ciência por trás disso, se a gente não se cuidar também, as consequências acabam afetando a nossa saúde e a gente não consegue fazer o bem para quem precisa, né? É por isso que os psicólogos fazem terapia? É por isso que é recomendável. É recomendado, né? Sim, com certeza. Fazer sempre terapia. Com certeza. Né? Acho que desde a faculdade já tem essa orientação, né? Tem a orientação, não há obrigatoriedade, não, né? Claro, porém, faz se quiser, mas é indicado. Porém, é indicado até para você conhecer a sua futura profissão, né? Durante a faculdade, para você entender um pouco melhor. Apesar de que a psicologia também não se resume só ao atendimento clínico, né? Às vezes o senso comum atribui a psicologia apenas à psicanálise, ao Freud, ao divã, né? Conhecido divã, mas a psicologia vai muito além disso, principalmente para tratar de fenômenos sociais como o bullying e até o suicídio, se a gente for pensar, tem um arcabouço social por trás. Às vezes acontece e depois pesquisando é que vai descobrir. Às vezes acontece e os pais não sabem o que está acontecendo. Às vezes a criança ou adolescente tem medo de falar, não é verdade? Uhum. Existe ainda muito preconceito, né, Magali, com algumas doenças ditas as mentais, as que não são visíveis a olho nu, assim. Então, as pessoas se sentem retraídas por serem, muitas vezes, taxadas de frágeis, de fraca, né? Pessoas que deveriam, por si só, dar conta da vida, quando, na verdade, isso está cada vez mais difícil. Né? O mundo que a gente vive é extremamente marcado pelo individualismo, pelo egoísmo, pela competição, e isso reflete nas relações interpessoais, não só no trabalho, no mundo das finanças, mas as relações interpessoais acabam sendo mediadas por essas variáveis que tornam a vida mais difícil. Vaidades, né, exacerbadas, né, que existem também. Exatamente. Nós tivemos um caso, eu não vou falar o nome da escola e não vou falar, claro, não vou identificar o adolescente. Agora, há pouco tempo, um adolescente numa escola aí chamada de alto nível, né? Para mim, alto nível é toda a escola, né? Desde que o aluno seja bom aluno. Mas o menino estava estudando normal, de repente se suicidou. O pai achou o menino enforcado. Adolescente, de família, né? De um bom poder aquisitivo. Acontece. E assim como esse adolescente, tem acontecido outros casos, às vezes não chega ao suicídio. Uhum. Nós temos uma matéria, antes de nós falarmos sobre as consequências do bullying, eu queria chamar uma matéria, Rafaela, de um local onde atende pessoas que estão, às vezes, numa situação até de risco. São pessoas voluntárias que trabalham e que recebem ligações de pessoas que não conseguem falar com ninguém, mas conseguem fazer uma ligação e falar lá com essa pessoa, né? Vamos ver essa matéria primeiro? Preocupados com o bem-estar social e com a intenção de salvar vidas, um grupo de voluntários atua no GAV, Grupo de Amor à Vida, que por meio de ligações telefônicas conseguem ouvir e conscientizar muitas pessoas sobre os benefícios da vida. Roberto é um dos membros do clube e ressalta que muitas ligações são de pessoas que querem ser ouvidas, sem medo de serem julgadas. O que é que as pessoas mais precisam hoje? De acolhimento. As pessoas precisam ser ouvidas sem serem julgadas, elas não querem ser aconselhadas, elas não querem ser direcionadas. O que as pessoas querem é ser ouvidas com atenção, com acolhimento e respeito. Então nós ouvimos, mas nós não investigamos, não somos investigativos, diga-se também, nós não gravamos a ligação, nós não temos BINA, e a pessoa que liga não precisa se identificar, mas ela tem as condições propícias para ela fazer o desabafo. Nós acolhemos com carinho, com respeito, com ética e facilitamos de maneira que ela possa falar dos sentimentos e de tudo aquilo que incomoda ela naquele momento. A depressão, se não tratada, pode sim levar ao suicídio. Em Mato Grosso do Sul, os números vêm aumentando bastante em relação à depressão e principalmente ao suicídio. Segundo dados do Mapa da Violência, Mato Grosso do Sul está em segundo lugar entre os estados que mais têm casos de jovens que cometem suicídio e também em relação à população indígena.
E muitas vezes você pode evitar isso com apenas uma ligação. É mesmo, uma ligação. E quem realiza este trabalho é o GAV, Grupo de Amor à Vida, pelo número 141. Pessoa que está num momento de crise, num momento de desespero, precisando desabafar, precisando falar dos seus sentimentos, ela pode ligar a qualquer hora do dia e até às 23 horas e falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que incomoda, sobre aquilo que muitas vezes leva ela ao desejo de autodestruição. Nós sabemos que a pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer e ela não quer se matar. Ela precisa se livrar de uma dor. E para ela se livrar dessa dor, muitas vezes basta um desabafo. É claro que depois ela precisa procurar um atendimento psicológico, psiquiátrico, se for a necessidade dela, mas de imediato essa pessoa precisa de uma oportunidade de falar. Ela precisa desabafar. E no telefone 141, ela tem essa oportunidade de falar pelo tempo que ela achar necessário sobre tudo aquilo que estiver incomodando ela. Roberto ressalta a importância de mais pessoas se candidatarem a participar do GAV e explica como faz para ser membro do grupo. Hoje nós estamos em 36 voluntários, o ideal é que nós estivéssemos em 90, até porque nós não conseguimos atender 24 horas hoje por falta de voluntários. Para ser voluntário do GAV, basta ter mais de 18 anos, ter um espírito solidário e se dispor a fazer o nosso curso, que dura em média 3 meses. É um curso onde a pessoa se prepara mais para ouvir, porque nós nascemos para falar, nós somos falantes. Mas para ser um voluntário do GAV, nós precisamos aprender a ouvir com respeito, acolher, sem julgar, sem direcionar ou sem dar nenhum tipo de conselho. Então, por isso nós temos esse trabalho de preparação do voluntário, que dura em média 3 meses, e depois disso ele já passa para os atendimentos, se ele realmente se encaixar no perfil do voluntário de atendimento. E também temos esse trabalho que nós fazemos gratuitamente das palestras, em colégios, igrejas, instituições, empresas, onde quer que nos convide, nós estaremos sempre presentes. O telefone 141 atende somente a capital. Se a pessoa ligar de qualquer outro município do estado, ela pode ligar 3383-4112 ou 3383-4113. São os telefones que atendem as demais cidades do estado. Então nós já aproveitamos esse programa para fazer um apelo. Você que pode doar 4 horas do seu precioso tempo, uma vez por semana, para ser um voluntário, ligue no 141, deixe o seu nome, seu endereço, e assim que tivermos uma turma montada, vamos convocar você também para o curso de formação. Isso, o Roberto Sinai é um amigo nosso, um amigo muito querido, e eu admiro muito porque ele é um empresário muito atuante, trabalha bastante, mas ainda acha tempo para ajudar lá nesse centro, né? Faz esse trabalho, é uma pessoa assim de Deus, né? Uma pessoa que se preocupa com a vida dos outros, né? No sentido de ajudar, claro. Então eu quero agradecer muito ao nosso amigo Roberto Sinai por essa colaboração conosco aqui com o programa. Rafaela, o que faz a pessoa, às vezes, não consegue conversar em casa, não consegue conversar com um amigo, não consegue conversar com mãe, com irmão, de repente liga num lugar desse para conversar, uma pessoa que ela não vê, que ela não sabe quem é, e a pessoa também não, eles não têm esse relacionamento, né, porque não pode. É por isso que a pessoa liga? Pode ser que sim. Uma das causas do contato com uma pessoa que você não conhece, ele pode te abrir mais a possibilidade de você contar coisas que para quem você conhece se torna difícil. Nem todo mundo está preparado para ouvir sobre depressão, sobre ideação suicida, e nem está preparado para aconselhar, né? Às vezes algumas pessoas pensam que a psicologia é só uma conversa, é só um bate-papo, porém existe uma técnica tanto de escuta quanto de intervenção e que as pessoas normalmente não têm. Então, um filho, um marido, uma esposa pode não se sentir à vontade de falar em casa justamente com medo de como vai ser recebida essa fala, né? Como que ele vai ser julgado, interpretado por essa família, por esse colega, por esse amigo. Ligando para uma pessoa que você não conhece, que você não está nem vendo, a situação se torna mais fácil. Outro dia eu brinquei, eu tenho uma neta que está fazendo psicologia. E ela vai na psicóloga de quando em quando, né? Não vai... Da frequência ela vai, é indicação aí. E outro dia eu brinquei e falei, como que foi lá? O que vocês conversaram? Claro que ela não vai falar, óbvio, né? Não vai falar. Ah, avó. Eu falei, quero saber o que vocês conversaram lá. Você fica sentada falando? Ela falou,
E ficou quieta, ela não é de falar muito. Falei, então paga pra mim, você senta, eu fico ouvindo, e você fala, eu fico ouvindo, você paga pra mim. Brinquei com ela, né? Ela falou, não é isso, né? Não é só isso, né? Não é assim também. Eu falei, eu sei que não é assim, eu sei que vocês, né, nessa profissão ajudam muito. Ajuda a pessoa a tirar dúvidas de si mesmo, né? Sim. A pessoa se descobrir, não é verdade? Sim, o autoconhecimento é proporcionado ali. E tornar inteligível coisas que nós que estamos vivendo, pelas emoções, pelos conceitos que às vezes estão meio atribulados, a gente não consegue enxergar, né? O psicólogo, ele vai te guiar para um caminho inteligível da situação. Eu acho que muita coisa, inconscientemente, a gente sabe. Mas conscientemente a gente não quer. Então a gente não sabe. Principalmente quando a gente fala da vertente da psicanálise, ela trabalha muito com isso, com o nosso inconsciente enquanto dominador, vamos dizer assim, da nossa vida, e a gente não se dá conta porque é inconsciente. Porque é inconsciente. É muito interessante. Por isso que eu falei que a psicologia, né, é instigante. Mas nós entrevistamos aqui, há algum tempo atrás, no programa, Tirando Dúvidas, o Dr. Gilbertinho. Você deve conhecer, né? Ele é uma pessoa de referência, né? Na psiquiatria aqui no nosso estado. Pessoa que eu admiro muito. E ele falou, Magali, a pessoa que fala que vai se suicidar, ela trata. E ela continua falando que ela vai se suicidar, ela vai se suicidar. É assim mesmo. Normalmente eles deixam pistas, né? De alguma forma deixam, seja com palavras, seja com a rigidez do comportamento que não muda, o comportamento de isolamento, de irritabilidade, de desesperança. É um olhar atento que se deve ter. Por isso a importância, inclusive, da lei citada, de responsabilizar também a escola, no sentido de enxergar o bullying e conseguir intervir, fazer alguma coisa para que não se resulta na perda de uma vida, né? Mas conta um caso para nós de paciente seu, assim, que foi mais difícil. Sem identificar, claro, né? Não pode e não precisa. Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Assistência Social e a gente lida com violações de direitos. E é interessante, Magali, quando a gente analisa, chega para nós as requisições do Conselho Tutelar, o número de adolescentes que tem tentado, que tem ameaçado tirar a própria vida, por questões da escola, tanto do bullying como amorosas, e isso gera uma preocupação muito grande, porque esses jovens, eles não estão tendo esperança no futuro, na própria vida, não estão tendo perspectiva, né, de futuro. A que você atribui isso? Esse número assim que tem aumentado muito desses jovens desesperançosos, né, desde adolescentes, né? Então, para isso eu vou ter que dar uma retomada um pouco na teoria, porque é o seguinte, Magali, como eu expliquei, existem várias vertentes da psicologia. Eu estou aqui embasada, que é o que eu estudo e pesquiso, na teoria sócio-histórica. A gente entende que o ser humano, ele não nasce propriamente dito humano, ele nasce espécie Homo sapiens, mas ele vai se tornar humano a partir das relações sociais que ele vai formando com os grupos. Assim eu vou internalizar a cultura. Eu não nasço sabendo falar, eu nasço com a capacidade de falar, mas eu não sei falar, eu não sei manejar ferramentas, e tudo isso eu vou aprendendo culturalmente. O que acontece? Como eu também já mencionei, a nossa sociedade hoje, os valores que ela transmite são valores que não levam em consideração o próprio indivíduo, né? Como você mesmo falou, é vaidade, é egoísmo, é a exacerbação do monetário, do financeiro, e as pessoas vão se isolando cada vez mais. Na adolescência, isso se mostra mais evidente porque é o momento em que você quer, né, ser aceito, vamos dizer assim. E aí, quando você não segue um padrão estabelecido, quando você foge à norma, principalmente, você é visto como diferente. Então, você é rechaçado, você é excluído, você é humilhado, você é perseguido, principalmente dentro da escola, onde estão as principais relações de um adolescente. Além do que, antigamente, tínhamos o ensino médio, era garantia de um futuro. Tínhamos a educação superior, era garantia de futuro. Hoje nada garante nada e cada vez está mais difícil.
É verdade, hoje nada garante nada, né? De estudar é bom, precisa, mas não é a garantia realmente de um futuro promissor. Né? Vai depender muito da pessoa, de cada um. E também das condições sociais, políticas e históricas do momento, né, Magali? Você acha que uma pessoa é de uma família de poder aquisitivo bem assim, escasso, bem pouquinho, né? Não pode estudar numa escola boa, mas consegue uma bolsa. Coloca naquela escola paga, uma escola cara, e ali vai conviver com outras crianças ou pré-adolescentes que têm um poder aquisitivo bom, que vai buscar, o motorista vai buscar na porta com carrão, e a pessoa tem um telefone bonito, né, top, último modelo, e a pessoa tem tudo melhor, roupa e tal. E nem todas as escolas hoje precisam uniforme completo. Você acha que isso prejudica essa outra criança, bolsista, se ela não tiver? Se ela não tiver uma orientação, um acompanhamento, para enxergar aquilo de uma forma crítica, com certeza isso gera... Tem até um estudo de um professor da USP, que ele por um período, não lembro qual, ele se vestiu de gari nas imediações da USP, e ele constatou um fenômeno chamado de humilhação social. É quando você se torna invisível porque você não consome, porque você não tem. Você é, mas você não tem. Isso pode acontecer dentro de uma escola com uma criança com condições financeiras abaixo da média. Com certeza sim. E isso pode sofrer bullying. Pode sofrer bullying, ou se pode torna invisível ou vai sofrer bullying. Isolamento ou bullying, e isso pode inclusive acarretar no desempenho escolar dessa criança. O que precisa a criança? Além dela ter, porque cada um tem ali a sua personalidade não formada, mas ela já tem, ela vai formando, né? Pode até sofrer mudanças. Né? Pode ser lapidada essa personalidade de acordo com o seu entorno, não é? Mas o que precisa para essa criança reagir positivamente ou não se importar com as críticas? Vai ser difícil eu definir para você uma receita pronta, né? Mas se essa criança, se esse adolescente conseguir pensar de uma forma crítica aquela realidade, o que significa pensar de uma forma crítica? Esses valores que eu citei, que são disseminados na sociedade hoje, se em casa ou em outro ambiente ele tem um contraponto, que o mais importante não é o ter, mas a nossa Constituição enquanto pessoa, enquanto indivíduo, se ele tiver essas orientações, essas significações mediadas a ele, o entendimento daquela situação, daquela compreensão da realidade, se torna diferente e ele mais fortalecido para lidar com essa situação. Eu acho que é uma situação, eu vejo isso como uma situação difícil, já vi muitos problemas assim. Eu também sou professora, não dei aula na escola privada, tanto em Bauru quanto aqui eu dei aula só em escola pública, mas ali a gente lida muito com bullying mesmo, é bullying ali entre eles, aquelas coisas, brincadeiras que chateiam, que aborrecem, que entristecem, né? Um dia um pai chegou para mim chorando com a filhinha bem gordinha, falou: eu não sei mais o que eu faço, minha filha precisa emagrecer, precisa tratar. Tinha um projeto chamado TOI e a gente encaminhou, era o Dr. Sandro, né? Se ele assistir ele vai saber, Dr. Sandro, que é endócrino pediatra. Encaminhamos para fazer esse tratamento. Sofria muito bullying na escola, não queria mais ir para aula. O que acontece, né? Chega a esse ponto, a evasão escolar é uma das consequências do bullying. A pessoa não quer mais ir para a escola porque é um lugar aversivo. Ninguém quer estar em um lugar aversivo, né? Vai ser maltratada, ele não quer, e é um problema muito sério. Vamos falar de suicídio. É um tema assim tão ou mais preocupante até do que só o bullying, por brincadeira e tal, que o bullying leva ao suicídio, como disse aqui a doutora Rafaela. Mas a pessoa tem depressão, é uma doença. A depressão não é um estado de espírito. Não, é um transtorno. Como muita gente pensa. É uma doença, a pessoa precisa tratar. Às vezes até com medicamento. Às vezes até com medicamento. Não em todas as situações. Mas a maioria, né? E também tem a terapia.
Exato, é isso que eu ia falar. A gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente acaba medicamentando a vida e esquece que o remédio vai tratar o sintoma, não vai tratar a causa. Se a pessoa não tratar o porquê daquela situação, não conseguir enxergar e se tornar consciente, você vai ficar dependente do remédio a vida inteira. É porque tem muitas pessoas com depressão e que buscam o suicídio. Uhum. Aí ela trata, mas busca o suicídio a si mesma. Porque se ficar um dia ou dois sem tomar o medicamento, ela volta ao estado. Desequilibra. Né? Aí a terapia é necessária, como você disse, a terapia, né, numa psicóloga é necessário porque a pessoa vai descobrir por que a depressão, tratar a causa. Exatamente. E além da própria terapia, do atendimento clínico, a psicologia no âmbito social, ela questiona também as condições de vida dessas pessoas. O que tem levado as mesmas, num ponto de vista mais geral, político, social, a quererem tirar a própria vida. Acho que às vezes a gente fica preso muito a manter uma vida a qualquer custo, ao invés de refletir por que as pessoas não querem mais continuar vivas. Que mundo, que vida é essa que não está sendo mais agraciada, interessante por essas pessoas? Tem muitas pessoas que diz que acorda e fala, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Mas passa, né? Agora tem pessoas que não passam. Tem pessoas que não passam. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já já. Fica aí. Tá muito interessante. Olá amigos, estamos aqui na clínica Corpo Informa hoje para mostrar um novo tratamento chamado a criofrequência. É a nova sensação aí para quem busca um corpo em forma, um corpo bacana e está melhorando a sua estética cada vez mais. Eu tô aqui com a Elisângela, né, que é esteticista e vai falar um pouco pra gente sobre esse aparelho aí que é revolucionário e está trazendo muitos benefícios e a procura é bastante também, né? Como que funciona a criofrequência, Elisângela? Sim, Douglas, a criofrequência está tendo um ótimo resultado aqui na clínica, estamos tendo bastante procura. A criofrequência é um método que associa a tecnologia do gelo a menos 10 graus nas camadas superiores da pele, associado a uma radiofrequência que aquece os tecidos internos a 55 graus. Esse choque entre frio e calor promove um potente estímulo ao colágeno, causando a retração, o aumento do tônus e a firmeza da pele, dando um efeito lift instantâneo. A criofrequência ela trabalha tanto corporal como facial. No caso do facial, ela vai trabalhar nas rugas, ela vai trabalhar na flacidez e ela pode trabalhar também na papada, na gordura localizada, melhorando o contorno facial, porque ela conta com uma potente lipocavitação, que vai trabalhar e vai fazer quebra da gordura localizada. Ela vai trabalhar corporal também. Se a cliente tiver uma flacidez tissular, se a cliente tiver uma gordurinha, ela também vai estar trabalhando, porque ela atua tanto gordura como flacidez. Na primeira sessão você já vê um resultado. Então, geralmente a gente fecha um pacote com a cliente, dependendo, vamos estar estudando o caso dela, dependendo do caso dela, a gente vai fazer um protocolo, fechar esse pacote com ela para poder estar dando um resultado melhor para ela. E no caso do corporal, a criofrequência ela vai trabalhar tanto flacidez e tanto gordura localizada. Nós podemos associar com outros métodos também, outros aparelhos também. O público masculino a gente trabalha bastante, tem uma procura muito grande, tanto facial como corporal. Nós trabalhamos tanto com o público masculino como o público feminino. O efeito, ele é só momentâneo, terminou ali, faz o efeito, depois volta, como que funciona? Não, é um efeito permanente. Na parte que você melhorou a flacidez, ela continua. Não vai ter isso de voltar a ter flacidez novamente. E a gordura, ela só volta se a cliente engordar. Aí sim não tem como a gente ter um efeito permanente se a cliente vir aumentar de peso. E qual outro método que pode ser associado à criofrequência para poder potencializar os resultados?
Olha, Douglas, nós estamos tendo bastante resultado, nós estamos fazendo a criolipólise e o pós-criolipólise nós estamos utilizando a criofrequência. Resultados excelentes, assim, eu posso até te garantir que é de um dia ou imediato. Então, pessoal, tá aí a dica da criofrequência, vocês entenderam um pouco melhor como que funciona esse tratamento que é novo e está fazendo muito sucesso. A Elisângela vai falar agora aqui para vocês, fazer um convite para vocês irem conhecer o espaço, a Corpo Informa, e também fazer uma avaliação. Isso mesmo, a Corpo Informa atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30 e no sábado até meio-dia. A nossa avaliação é gratuita, dá uma ligadinha ou fale com a gente pelo WhatsApp. Nós temos uma equipe preparada esperando você. Volta aqui para falarmos sobre esse assunto tão importante, tão preocupante para mim, para toda a sociedade, que é bullying e suicídio. Nós falamos aqui sobre bullying, que ele está correlato ao suicídio. E a doutora Rafaela está aqui para nos esclarecer muitas coisas. E temos aqui também, doutora Rafaela, você viu aí do teu lado? Pois é. Temos aqui um amigo, um colega que vai enriquecer o programa falando sobre bullying, o que é sofrer. Ele sofreu bullying e vai falar para nós o que é sofrer essa discriminação, essas brincadeiras de mau gosto, né? Que muita gente acha que é brincadeira, mas não é. É o Douglas, né, Douglas? É verdade, eu sofri bullying na adolescência, né? E quando isso veio à tona, eu via muito, isso aí é frescura, isso aí, eu sofri, fulano fazia isso na minha infância também, eu nunca liguei, eu zoava de volta. Só que o que as pessoas têm que entender é que cada pessoa responde de um jeito. Eu, por exemplo, nunca fui, hoje, depois, com causa da terapia, psicologia, os profissionais de psicologia, o meu terapeuta também, que me ajudou muito, eu sou uma outra pessoa com a ajuda dele, que ele pôde me ajudar, porque às vezes você não consegue ver da forma, né? Então, cada um responde de um jeito. Por exemplo, enquanto fulano fazia bullying com ciclano, e ciclano respondia, eu não respondia. Eu sempre fui aquele adolescente, aquela criança que as pessoas vinham fazer alguma coisa, eu não respondia, eu ficava quieto. Então eu era aquele aluno estudioso que comia mochilinha, os livrinhos lá, estudar. Aí o pessoal passava a perna, fazia hoje não. Eu era muito mais fã, e depois que eu fiz a ajuda com fonoaudióloga, então a minha fala, tudo o pessoal fazia chacota, os professores às vezes, eu morri de medo quando eu tirava nota boa e o professor vinha me elogiar, e falava, você tem que tirar nota que nem o Douglas, não sei o que, nossa, eu já saía com medo, da sala com medo, porque eu já sabia que iam fazer aquele negócio de hoje não em mim, um monte de coisa, só que eu nunca respondia, eu nunca revidava, eu levava chute e coisa, ofensa, e ficava quieto na minha. Então tudo aquilo eu guardava pra mim. Então, eu respondia, me chamava de gordinho, me chamava de sei do que, eu ia lá e brigava, batia. Só que cada um leva de um jeito. Eu não levava assim. Eu absorvia tudo pra mim. E isso eu fui levando, foi interferindo na adolescência, no início da minha vida adulta, na faculdade, foi interferindo, né, na minha graduação no jornalismo. Cheguei a engordar 30 quilos, porque tudo aquilo eu internalizava, né? Depois na terapia eu fui descobrir que tudo eu internalizava, né? Meu corpo somatizou tudo. E foi depois, agora no direito, onde eu tive trabalhando bastante, estudando à noite, eu tive eu cheguei a ter, ter uma crise de pânico, né? E um dia eu peguei eu só não morri porque meu organismo é muito forte. Eu tava lá, assim, meio cansado da vida. Peguei e tomei uma cartela inteira de Aprazolam. Tomei uma cartela inteira. Mas o que aconteceu comigo foi dormir. Mas na hora eu levei uma repreensão, né? Tudo mais. Descansar, mas sim, não uma cartela. Eu levei uma repreensão, porque se eu fosse uma pessoa com o organismo mais fraco, poderia ter vindo a óbito, como já teve casos de pessoas que. Entra em coma? Sim, mas no meu caso eu dormi bastante, né? Eu dormi bastante, meu organismo é muito forte e não aconteceu nada de grave comigo. Mas aí foi quando eu comecei a terapia realmente, né? Aquele negócio que você conhece, o namoro na dor, né? E isso tudo aconteceu e foi somatizando. Então,
com a terapia, eu consigo, assim, minha vida mudou hoje completamente. Então eu oriento muito as pessoas a fazer. Às vezes falam, é louco, não sei o quê. As pessoas falam, faz. Não é bem assim, todo mundo precisa. É assim, ajuda muito você a rever tudo, muitas coisas. Minha vida hoje mudou com a ajuda da terapia. Antes eu não conseguia emagrecer, engordei 30 quilos e não conseguia emagrecer. Depois que eu fiz a terapia, eu comecei a rever os conceitos da minha vida, comecei a ficar melhor comigo, consegui mais fácil emagrecer, consegui perder 30 quilos. Dos 30 quilos que eu vim engordado, eu consegui perder. Assim, a minha vida mudou totalmente. E isso influencia na vida profissional, nos medos, porque com o bullying você cria aquela questão do medo também. Então, com a terapia me ajudou a não ter mais medo, a combater as coisas, vencer. Graças a Deus e a terapia, né? Sim, a ajuda é muito importante. Muitas pessoas, Rafaela e Douglas, muitas pessoas acham que terapia é pra gente doido. Vai no psiquiatra. Não, psiquiatra é pra doido. Não é verdade. Isso é um preconceito, né? Porque é um tratamento necessário, muitas vezes. E psicologia, você vê, às vezes as pessoas, quando são religiosas, né? Tá aí o evangélico, o católico, fala, mas pra quê? Confia em Deus, busca Deus, que você não precisa de terapia. Tem muitos pastores que fazem psicologia para ajudar, sabia? Eu conheço pelo menos 3 que fizeram psicologia para ajudar no relacionamento, muitas vezes na hora de dar conselho, na hora de ouvir, né, um membro da igreja, uma ovelha, né, para ajudar. Então a psicologia, ela é um auxiliar mesmo das pessoas quando tem problema. Com certeza. Existe ainda muito preconceito com a terapia, mas como você falou, é uma ciência e está aí a serviço da população. Infelizmente, nem todos têm a oportunidade que o Douglas teve de ter condições de pagar uma psicoterapia, de ter acesso a esse serviço. Ainda é pouco o número de pessoas que conseguem bancar e financiar um tratamento desse. Por isso a importância também da psicologia estar em outros lugares. Hoje os convênios médicos já têm psicólogos, né? Já pagam terapia, sim, né? Pagam terapia, mas o SUS ainda está deficitário. O SUS está deficitário. Nós temos, o deputado tem uma lei sobre psicólogo nas escolas. Eu fiz uma para o município de Campo Grande, que as escolas deveriam ter psicólogo de prontidão ali para os professores e para os alunos. Nós temos muito problema de licença médica de professores por conta de problemas de lidar com alunos. Hoje nós temos aí umas leis que não permitem a educação como ela tem que ser. Aí os professores que aguentam a carga. Não é verdade? Exatamente. A escola tem perdido sua função enquanto transmissora do conhecimento científico, né? Nós temos a hegemonia de teorias pedagógicas que veem a escola não mais como o professor, como o mediador do conhecimento, mas o professor como um colaborador, o professor como um auxiliar. E nisso tudo, o ensino-aprendizado vai ficando solto e o professor perde sua função. O professor não é pai, não é mãe, não é terapeuta, né? É professor. É transmitir conhecimento científico. Por isso da importância de uma equipe, não digo nem exclusivamente psicológica dentro da escola, mas psicossocial, um assistente social junto, para ter esse olhar mais técnico nesse sentido. Porque professor eu acho que dá para ter. Não pode ter uma em cada escola, tá bom? Mas então tem ali uma equipe só para a escola. Só para a escola, não atender ninguém de fora, só para a escola. Assim como enfermeiras, né, também tem muito problema de depressão. Agora, de uns tempos para cá, eu tenho falado com algumas enfermeiras como as enfermeiras têm problema de depressão. A área própria da saúde, ela é muito pesada. Né? Lida com muita coisa ruim, né? Muita doença, muita tristeza. O ranking das profissões que mais sofrem com depressão, com transtornos advindos do trabalho, é o professor, é o bancário também, é o telemarketing. Essas são as profissões que mais tem esse índice. Achei que fosse enfermeiros. E da saúde também. Os médicos também sofrem bastante. Porque é uma sobrecarga, principalmente no serviço público, né, Magali? Mas é muito triste. Fala pra mim quais os motivos. Você falou aqui de algumas áreas de trabalho que tem mais depressão. No geral, a pessoa não trabalha em lugar nenhum. Ou só estuda, ou só trabalha no comércio, ou tem uma empresa. Não sei. Quais os motivos
assim, principais que podem levar a pessoa a uma depressão e que vai causar um problema sério de saúde na pessoa? Quais os problemas mais? Então, como eu havia falado, a partir da teoria sócio-histórica ou histórico-cultural, a gente entende que os principais motivos não vêm de dentro para fora. Vou explicar. Existem condições de vida que podem te levar à depressão. Por exemplo, você é um pai de família, você está desempregado, você tem uma prole para prover e você não tem condições. Isso acaba com a sua autoestima. Esse é um bom motivo. Acaba com a sua função paterna naquele momento e a pessoa entra em depressão. Então a depressão muitas vezes tem sido associada apenas ao modelo biomédico, quando na verdade não se analisa todas as condições históricas daquela pessoa e que levaram à situação de depressão. Hoje nós vemos uma sociedade assim moderna, onde a mulher tem se destacado, trabalhado, a mulher trabalha, procura seu espaço. Eu até falo, depois que inventaram tudo isso, a mulher trabalha demais. Duas vezes, né? Em casa e na rua. Trabalha, eu acho que mais de duas, porque ela trabalha fora, ela trabalha em casa triplamente, porque ela tem toda a carga. O marido ajuda, mas ele não tem a carga da responsabilidade doméstica. Assim, do trabalho, de filho, de roupa, de comida, de casa, de tudo. Às vezes uma funcionária em casa, que é a mulher que cuida, né, tudo. Então a mulher começou a trabalhar muito. E quando a mulher trabalha muito, ela fica suscetível também a ter uma depressão. Quando? Porque ela não curte tanto a família. Quando ela não trabalha de jeito nenhum e vê todo mundo se destacando, e agora fala muito em empoderamento, eu costumo dizer que empoderamento é toda mulher que se realiza, seja só em casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos e cuida, né, com excelência, ela é empoderada, assim, né? Não é só porque está em um cargo público, num cargo que ela é empoderada. Isso é bobagem, isso é besteira. Empoderamento não é isso. Mas as mulheres muitas vezes vê isso, quer e não consegue, não tem condições de chegar em lugar nenhum. Entra em depressão, eu já vi muitos casos assim. Eu acho que o empoderar é justamente a mulher ter a liberdade, ou de querer ficar em casa, ou de poder trabalhar fora. E de fazer com excelência o que fizer, não é? Exatamente. E é engraçado esse assunto, que o casamento nos homens é um fator de proteção ao suicídio. Os homens casados se suicidam menos. Com a mulher é o contrário. Tá vendo vocês solteiros aqui, ó? Nossa. Casa, Douglas. Douglas tá curado, né, Douglas? Graças a Deus. E com a mulher é o contrário. Nossa, que bacana, hein? As mulheres casadas, elas cometem mais suicídio. Nossa. Não é propensão, né? É questão de análise dos dados. Suicida, tem mais. Não, até se suicidam mesmo. As mulheres casadas se suicidam mais que as mulheres solteiras. Enquanto os homens casados... É uma estatística que eu não sabia. É interessante, né? É de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. É um dado científico embasado. Eu sei que esse assunto vai longe, porque começa a vir um, puxa outro, mas nosso programa chegou ao fim, né? E tá muito gostoso conversar, eu quero agradecer, viu? Acho que foi assim bem esclarecedor para a nossa população, quem está nos vendo, tanto telespectadores como internautas. Estão nos vendo, eu acho que alguém precisa ver esse programa. Passa o link para outra pessoa, fala, tá aqui, ó, né? Vocês vão ter todos os links aí na sua tela, para você também saber como vai se conectar conosco. E pode deixar aí seu recado. Deixa um recado aí que nossa equipe está atenta, alerta aos recados para a gente, quem sabe, alguma sugestão trazer aqui no programa, tá bom? Muito obrigada, Douglas, por você se expor aqui, vir falar, né? Muito bom, foi muito enriquecedor para nós, né? Porque mostrou uma pessoa que sofreu, mas superou. Olha que coisa boa, não é? É verdade. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. E assim, daria muito mais assunto, mas infelizmente o tempo é limitado. Eu só queria deixar uma última mensagem, digamos assim, de que é importante não individualizarmos fenômenos sociais. Não é um problema individual da Maria, do João ou do José. Se essa sociedade promove a depressão, promove o suicídio, a gente tem que pensar que sociedade a gente está construindo. Que valores estamos disseminando com as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Que pessoas a gente quer formar para o futuro. É isso mesmo. E que vida nós queremos manter também. Muito bom, é isso aí. E é uma sociedade que nós fazemos parte, cada um tem a sua responsabilidade. Eu costumo dizer que o bullying é um problema de todos nós. Todos nós, todos. Meu, seu, de todo mundo.
E nós temos que combater, temos que ajudar, né? É isso aí. Até mais, que todos possam aí absorver bem, aprender, passar para outras pessoas. Muito obrigada e que fiquem com Deus, né? Deus abençoe a todos nós.